a ideia do papo de homem é a gente tirar os extremos. Nós conseguirmos tirar os extremos. Em que sentido? O que é o 8 ou 80? A gente imagina que tem apenas duas escolhas e dentro dessas duas escolhas nós constituímos a nossa vida. O que é um grande erro. Falácia. É uma falácia gigantesca. Por quê? Quando nós falamos, principalmente hoje, de homem, do que é ser homem, ou a gente cai em um homem que obrigatoriamente ele tem que perder a sua masculinidade, ele tem que perder o ser homem, ou ele cai na coisa de ser um idiota, de ser um homem ogro, Shrek, extremamente nocivo para a sociedade, para sua família, enquanto pai, enquanto esposo. O conhecido macho escroto. Um conhecido macho escroto. Então a gente tem dois extremos ali. A gente sai de um cara que nega quem é para se transformar em alguém que não faz a mínima noção de quem é. E aí, por isso, ele acaba se transformando em um macho escroto. Ou seja, ele sai de uma condição de inconsciente para outra condição de inconsciente. Não há consciência da masculinidade dele, nem num extremo, nem no outro. E nem no outro. Então, e como que isso se manifesta na questão clínica? A pessoa chega lá e fala assim, cara, não sei o que é ser homem. Não sei como me importar como pai, como esposa. Não, isso não acontece. O que acontece são demandas decorrentes disso, consequentes. Então, como que chega para nós esses casos de tormentos psicológicos, de angústias existenciais e tudo mais? Chega na figura assim, olha, não me relaciono bem com os meus filhos, não consigo me relacionar bem no meu casamento. Na verdade, o meu casamento está sendo afundado, eu não consigo... estou perdendo a afinidade que eu tenho com os meus filhos, o meu trabalho é uma bosta. Ou, o que é mais comum ainda, a esposa, os filhos chegarem, o meu pai é assim, o meu casamento é assim, porque o meu marido faz isso, aquilo. É claro, eu entendo aquela frase do Freud, acho que é quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo, mas o que acontece? Isso é real, isso tem uma realidade. Quando uma pessoa está num processo clínico, que ela começa a falar do outro, é óbvio que ela está falando dela mesma e é isso que a gente vai trabalhar. Porque, afinal de contas, quem está ali é ela, não é o outro. Mas traz consigo uma realidade, uma verdade ali, que ela afoga. A gente percebe que ela afoga a sociedade. Em que sentido? Que realmente, se a gente parar para pensar, o outro não sabe que é o outro. O pai, ele realmente é falho. Ou no mínimo, então tá, ele está jogando a culpa, a responsabilidade para o outro. Talvez no mínimo o que aconteça ali é que há uma quebra na relação, há um prejuízo na relação. Você identifica, é claro, você vai trabalhar a realidade de quem está ali naquela hora, naquele momento, a partir daquele ponto de vista, a partir daquela realidade, mas isso não deixa de negar o fato, a evidência de que o que essa pessoa falou também é realidade em torno dela, de que há um prejuízo na relação. E esse prejuízo, cara, ele é muito interessante a gente pensar, que daí entra outra coisa dos polos, dos extremos, que para mim é extremamente da agonia, que é a questão de eu jogar a culpa ou a responsabilidade de um problema em um. E a relação não é constituída de um. Uma relação constituída de dois ou mais. Certo. Nesse sentido, essa evidência clínica que a gente tem, essa evidência no processo das relações, ela precisa... ela evidencia que as pessoas entenderam o papel delas de forma errada. Então, o que eu vejo hoje aqui, por exemplo, no nosso primeiro papo aqui, da gente talvez bater essa ideia em torno da questão do meu conceito errado de algumas coisas. Porque as pessoas, vamos falar de algumas coisas aqui. 5 passos para sei lá o quê, 10 passos para sei lá onde, como me tornar alguém de sucesso, tal.
São livrinhos práticos, você tem que fazer isso, aquilo outro, para você ser bem-sucedido, para você ser um bom esposo e algo nesse sentido. Mas antes disso, eu só consigo mudar, eu só consigo trabalhar uma ideia, uma consciência. Ainda que eu mude as minhas ações, e eu não tenho em mim essa ideia, essa consciência, eu estou trabalhando algo meio vazio, que com o tempo, em última análise, é fadado ao fracasso. Não que não tenha a chance, a possibilidade de dar bom, porque o trabalho ele é necessário. Mas eu acho que a gente está invertendo a ordem invertendo os fatores, eu acho que aí talvez acabe interferindo no produto de alguma forma. Então, em última análise, o que a gente tem que pensar primeiro, eu tenho que gerar uma consciência nova, uma ideia nova. Eu tenho que ter a concepção de que o meu pensamento ele tem que ser analisado antes dos meus atos. Nesse sentido, a gente começa a entender o que é uma estrutura de relação e Sim. nesse sentido.